dia, bom dia. Bom dia. Sejam todos bem-vindos. Que alegria, que dia bonito hoje para nós cultuarmos ao Senhor, nos reunirmos aqui em nome de Jesus. Eu quero iniciar esse nosso tempo aqui meditando na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, capítulo 1. Primeira Pedro vem depois de Tiago. Tiago vem depois de Hebreus. 1 Pedro está lá antes das cartas de João. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 apenas. Aqueles que já estão há algum tempo conosco sabem que esse é um texto que constantemente eu faço referência a eles. 1 Pedro 1, 13. O texto diz assim: portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Eu quero convidar vocês a se colocar em oração nesse momento, com especialmente a segunda parte do versículo em mente. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Nós estamos, hoje será o terceiro sermão da série sobre sofrimento, e nós já vemos ao longo dessas 2 semanas estabelecendo que o sofrimento não é uma opção na nossa vida. Todos nós enfrentaremos de alguma forma ou outra, em uma área ou outra, mas que há uma graça do Senhor Jesus que será manifestada, e é nessa graça que nós devemos nos agarrar. É nela que deve estar colocada então a nossa esperança. Quando Cristo for manifestado na sua glória, de acordo com Mateus capítulo 24, Jesus dizendo que a sua volta, a volta do Filho do Homem será com grande poder, grande glória. Quando nossos olhos o avistar, quando nós o vermos, o contemplarmos em todo o seu esplendor, tudo isso aqui se desfaz. Toda a dor, todo o sofrimento, toda a angústia, ainda que talvez não encontremos razão, explicação para os nossos sofrimentos, nós encontraremos contentamento nele. Aqui, ninguém vai tentar enganar você de que você não vai sofrer. Na verdade, aqui nós cremos num Jesus que está além dos nossos sofrimentos. Portanto, meus irmãos, diante das aflições dessa vida, depositem toda a esperança na graça do Senhor Jesus que há de ser revelada, porque ela será revelada. O nosso Senhor é fiel. Amém? Quero convidar vocês a se colocar em pé e vamos orar nesse momento. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus nós queremos te agradecer, ó Deus, por esse dia, te agradecer pela tua graça, Senhor, teu amor sobre nós, a tua misericórdia que se renova a cada manhã. Ó Deus amado, eu peço que dentro dos nossos corações o teu Espírito Santo esteja nos fortalecendo, esteja nos enchendo com a tua paz e com a tua esperança, que possamos olhar para frente não apenas com um otimismo, não apenas torcendo para que as coisas melhorem ou dê certo, mas, Senhor, que nós possamos olhar para Ti e entender que há uma graça que há de ser revelada, e essa graça se revela a nós dia
após dia. Obrigado porque Tu é o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus presente, o Deus que não nos abandona. Senhor, obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de nos reunirmos aqui essa manhã em Teu nome. Obrigado porque estamos aqui, porque o Senhor nos trouxe. Que possamos, ó Pai, colocar os nossos corações diante do Senhor e continuar meditando na Tua palavra, agora através das canções. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra aos nossos corações algo novo. Nós não queremos passar aqui esse tempo e voltar para as nossas casas do mesmo jeito. Nós queremos que hoje o Senhor gere algo novo em nós. Queremos que hoje as nossas histórias mudem para sempre. Queremos hoje dar um passo para mais perto de Ti. Queremos hoje Te ver. Queremos hoje Te conhecer um pouco mais. Se manifesta a nós, Senhor. Se revela a nós através da Tua palavra, através da consciência que o Teu Espírito Santo traz aos nossos corações. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. É a minha oração, Senhor, é a nossa oração, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Bom dia, tudo bom, irmãos? Que benção estarmos aqui. Vamos então adorar o nosso Deus, um Deus que ressuscitou e está vivo, e Ele venceu para sempre. Amém. A letra foi enviada no grupo, se alguém quiser acompanhar pelo celular. Creio que assim vocês já cantavam. Esse louvor, ele nos remete ao que nós já aprendemos algumas semanas atrás, semana passada ou semana retrasada, aonde fala que Jesus visitou a casa de Marta, de Maria, irmã de Lázaro, e ela ficou aos pés de Jesus, diferente da Marta. E esse louvor aqui então fala que perto deve estar. Queremos estar perto de Jesus. Nosso lugar é aos pés de Jesus. Vamos adorar então juntos. Perto quer estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
que há em mim. Quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, meu amigo e te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Que verdades, irmãos, que verdades maravilhosas. Somente a ti, Jesus, adoraremos. E independente da circunstância, independente do sofrimento, um toque, basta apenas um toque para sermos curados. De repente, e com certeza afirmo isso, que em alguma área da nossa vida espiritual precisamos de um toque de cura de Jesus, que buscamos a Ele. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando
Possamos manter os olhos fixos em Jesus o tempo todo. Que a sua voz seja mais ouvida.
nos dê entendimento, Deus. Abra nossos corações para a palavra que iremos ouvir agora. Em nome de Jesus, Deus esteja conosco. Amém. 1 Reis, capítulo 19. Vou guardar mais um momento aí até todos encontrarem. Infelizmente, os irmãos terão que suportar o barulho do meu nariz fungando de novo. Hoje a minha rinite me deu bom dia e não me largou ainda. Então, fiquem tranquilos que é só rinite, tá bom? Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso 1. Todo mundo achou? Vamos fazer a leitura do texto, então. Diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluído o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso, Jezabel enviou esta mensagem a Elias: Que os deuses me castiguem severamente se, até amanhã, nesta hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de giesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele. Tira a minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então se deitou debaixo do pé de giesta e dormiu. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: Levante-se e coma. Elias olhou em redor e viu, perto de sua cabeça, um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e se deitou novamente. O anjo do Senhor voltou, tocou-o mais uma vez e disse: Levante-se e coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que vem pela frente. Elias se levantou, comeu e bebeu. E o alimento lhe deu forças para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o Monte de Deus. Ali encontrou uma caverna onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: O que faz aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. Enquanto Elias estava ali, o Senhor passou. E um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que pedras se soltavam do monte diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no monte. No vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, houve fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Algumas versões trazem uma brisa suave. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: O que você faz aqui, Elias? Ele respondeu outra vez: Tenho servido com zelo ao Senhor dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram todos os teus profetas. Sou o único que restou, e agora também procuram me matar.
Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria, depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. No entanto, preservarei 7.000 de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal e nem o beijaram. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui diante da Tua presença. E nós clamamos, ó Deus, pelo Teu agir em nosso meio. Clamamos pela Tua palavra, cumprindo o propósito pela qual ela é enviada. Cremos que a Tua palavra é viva e é eficaz. Então, diante de Ti, Senhor, nós clamamos, fala conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós sofremos. Sofremos porque vivemos num mundo imerso no pecado. Nós sofremos porque nós vivemos num mundo caído. Nós estamos num mundo onde o pecado é normal. Não confunda o normal com comum. Porque o normal para o crente é uma vida de acordo com o padrão de Deus. Esse é o normal para o crente. Muitas vezes a gente olha para alguns pecados e diz assim: não, mas esse pecado é comum. Desde quando o pecado, ou melhor, esse pecado é normal, mas o pecado ele nunca vai ser normal. Ele sempre vai ser uma corrupção, ele sempre vai ser uma aberração, uma abominação a Deus. O pecado não é normal, ainda que seja comum. Talvez um grande exemplo disso é o que Jesus confronta em Apocalipse capítulo 2, versículo 4, quando ele diz: contra vocês, porém, tenho isso, vocês abandonaram o seu primeiro amor. Há um pensamento diabólico que muitas vezes entra em nós de afirmarmos que é normal abandonar o primeiro amor. Quando Jesus trata isso como um pecado e chama ao arrependimento. Não é normal. Abandonar o primeiro amor é pecado. Abandonar o primeiro amor é abandonar a forma como Deus deseja ser amado. O grande problema é que quando nós ouvimos sobre o primeiro amor, ou melhor, o verdadeiro amor, nós nos sentimos confrontados pelo Senhor. E ao invés de admitirmos que abandonamos o verdadeiro amor, nós começamos a tratar isso como uma coisa normal. Ainda que seja comum, não é normal. Há muitos irmãos que há mais tempo de igreja olham para os mais novos ou os novos convertidos e dizem assim: ah, ele ainda está no primeiro amor. Depois isso passa. Meu irmão, não empresta a tua boca para Satanás. Isso precisa ser banido do nosso meio. O padrão que Deus estabeleceu é que nós o amemos da maneira que Ele deseja ser amado. E isso é com todo o coração, com tudo o que há em nós. Nós sofremos porque nós vivemos num mundo caído. Aquilo que é tratado por Deus como uma abominação, como pecado, nos nossos dias é tratado como algo normal. Por ser comum, foi normatizado. Mas nós somos um povo que se move pela Bíblia, pela palavra de Deus. Então é o que Deus diz que tem que ser feito, da forma como tem que ser feito, é assim que nós iremos nos comportar e nos mover. Nós sofremos porque nós vivemos num mundo caído. Na oração sacerdotal de Jesus, em João capítulo 17, ele vai falar: Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno. Ainda um pouquinho antes disso, em João 16, versículo 33, Jesus vai dizer: eu disse essas coisas para que vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições. Não é talvez, é vocês terão. Não há opção. Vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa esperança, então, diante do sofrimento, a nossa esperança no mundo que nós estamos sofrendo, está no Senhor.
Ele venceu tudo isso, não nós. Você não é um vencedor. Você não é um vencedor. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Sem Cristo, pior do que perdedores. Nós precisamos nos agarrar nele. É nele que deve estar firmada a nossa esperança. Então nós sofremos, em primeiro lugar, porque nós estamos no mundo caído. Nós sofremos porque as pessoas ao nosso redor, dos nossos relacionamentos, seja o seu cônjuge, seja seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, nós sofremos porque nós nos relacionamos com pessoas pecadoras. E muitas vezes nós experimentaremos consequências dos nossos pecados porque as pessoas ao nosso redor pecaram. E porque nós nos relacionamos com essas pessoas, nós sofreremos também. Ao menos que você resolva virar um monge e se isolar numa montanha, talvez você consiga escapar, então, do sofrimento que é causado pelo pecado dos outros. Mas ainda assim, você não escapará do sofrimento. Porque, em terceiro lugar, nós sofremos porque nós pecamos. Nós sofremos porque eu sou pecador. Você é pecador. E justamente nesse ponto é que nós às vezes queremos sempre achar um culpado. Terceirizar a culpa. Quando o sofrimento nos alcança por conta do nosso pecado, ao invés de nos arrependermos prontamente e clamarmos pela graça do Senhor, a nossa tendência é buscar uma justificativa em um terceiro. Também, claro que eu ia falar um palavrão, o Vini passou e me empurrou. Eu não me seguro, mas a culpa é do Vini. Nós sofremos porque nós vivemos num mundo caído. Nós sofremos porque pessoas ao nosso redor pecam. E nós sofremos porque nós somos pecadores. E o cristão, ele não está isento do sofrimento. Diante disso, eu gostaria de pedir para que um voluntário ou uma voluntária lesse o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5. O primeiro que achar, por favor, se coloque em pé e faça a leitura. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com o que nós mesmos somos contemplados por Deus. 1 Coríntios, Não, 2 Coríntios. Nelly, por favor, já tinha se ensaiado aí. Levanta aí, lê. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque assim como tomamos parte dos muitos sofrimentos de Cristo, assim também por meio dele participamos da sua grande ajuda. Obrigado. O que a palavra de Deus nos ensina para o cristão é que o sofrimento ele não é em vão. Na verdade, Deus nos usa como instrumentos para que, uma vez recebendo então o consolo, o auxílio de Deus em meio ao sofrimento, nós possamos auxiliar e consolar a outros com esse mesmo consolo que nós recebemos. Deus cuida da gente no meio do sofrimento, para que a gente mostre para outros que estão sofrendo que há um Deus que é presente no meio do sofrimento. O sofrimento não é sinônimo de abandono de Deus. O sofrimento não é sinônimo de derrota. Nem a própria derrota em certas áreas é sinônimo de derrota diante de Deus. Na verdade, Deus nos dá o privilégio de sermos instrumentos, de sermos monstruários da sua graça, instrumentos da graça de Deus na vida dos outros. Deus permite e até mesmo envia sofrimento a nós para que nós busquemos o seu auxílio e assim possamos mostrar o caminho também
para outros. Eu gosto de um pensamento de John Piper, eu já citei aqui algumas vezes. Se o sofrimento foi enviado por Deus, eu não quero fugir do sofrimento. Se a aflição foi enviada por Deus, eu não quero fugir da aflição. Pelo contrário, eu abro os meus braços e eu digo: bem-vindo o sofrimento, bem-vinda a aflição. Venha, cumpra o seu papel e me torne mais parecido com Cristo. Essa é a postura de um crente. Billy Graham vai dizer que o cristão, na verdade, ele não deveria se surpreender em sofrer, porque ele é o único com capacidade de verdade para lidar com o sofrimento. Porque nós temos ao nosso lado o Paráclitos. Em João 14, Jesus promete o Espírito Santo. O Paráclitos, aquele que está do lado, aquele que está junto. É o auxiliador, o encorajador, o ajudador. Nós temos Deus conosco. O sofrimento, na verdade, é um método de Deus. O sofrimento não vem para nos destruir. O sofrimento vem para nos desenvolver. Qual tem sido a sua postura diante do sofrimento? Na primeira canção que nós cantamos, intencionalmente, estávamos nos recordando do primeiro sermão dessa série. Nós aprendemos com Maria de Betânia que o nosso lugar é aos pés de Jesus. Que o nosso desejo deve ser querer estar perto de Jesus cada vez mais. No dia comum, Maria estava aos pés de Jesus. No dia da tristeza, Maria estava aos pés de Jesus. No dia da festa, Maria estava aos pés de Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés. Irmãos, nós precisamos meditar nas músicas que nós cantamos. Música é doutrina. A segunda música que nós cantamos foi sobre cura. Eu creio que tu és a cura. Na semana passada nós meditamos no texto onde uma mulher anônima que sofria com uma hemorragia por 12 anos se aproxima de Jesus com fé. Com a seguinte postura: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Um toque de fé recebe um toque de cura. Será que cremos que Ele é a cura? Será que temos ido a Ele em busca de cura? Seja a nossa área emocional, seja física ou espiritual. A grande verdade é que todos nós estamos doentes em pelo menos um desses aspectos. Há uma doença chamada pecado que está nos arrebentando, que está nos afligindo dia após dia. Cantamos e cantamos muito bem que cremos que Ele é a cura. Mas esse crer não é uma crença passiva, mas ativa. Eu creio, Senhor. Eu confio. Eu busco a Ti. Por fim, cantamos sobre manter os nossos olhos no Senhor. E esse é o aspecto do sermão de hoje. Em Elias, nós vemos um grande homem de Deus. O grande vulto do Antigo Testamento. Elias foi escolhido para representar a profecia, a parte profética da Escritura. No Monte da Transfiguração, nós vemos Moisés e Elias conversando com Jesus. Porque Moisés representava a lei e Elias representava a profecia. A Escritura, a palavra de Deus, a Bíblia daquela época, era dividida em lei e os profetas. E nós temos ali então Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Nesse encontro, o que estava querendo ser dito, o que estava ficando claro, é que tudo apontava para Jesus e a partir dali era Jesus que iria desenvolver. Elias é o grande vulto do Antigo Testamento e eu até quero manifestar aqui uma opinião pessoal. Elias é o meu personagem favorito da Bíblia. E lá no final vou deixar isso mais claro um pouquinho. A história que nós conhecemos a respeito de Elias começa em 1 Reis, capítulo 17. Nós não faremos a leitura de todos os textos por conta do tempo e sermos objetivos, mas eu desafio você a ler a história inteira. Elias surge do anonimato.
Elias não é apresentado como um personagem da mesma forma como os outros. A maioria dos personagens que aparecem na Bíblia, eles aparecem sendo então dito quem é o seu pai, de onde veio, com o que trabalhava, muitas vezes o seu avô, seu bisavô, fala de toda a sua linhagem. Elias, pelo contrário, surge dizendo que Elias, o tesbita. Não se sabe qual era a profissão. Não se sabe o que ele fazia, não se sabe sobre o seu parentesco. O que nós temos é um homem surgindo do nada e esse homem se apresenta ao rei. É importante entender que qualquer um que chegasse diante do rei sem ser convidado, morte. Elias recebe uma palavra de Deus, Elias recebe uma comissão do Senhor e ele se apresenta ao rei. Ele se apresenta ao rei e diz assim, não vai mais chover, até que eu diga que vai. Elias não estava aqui se achando o poderoso, ele estava sendo movido pelo próprio Senhor. O Senhor estava conduzindo ele. Elias enfrenta o rei de Israel, ele trava uma batalha contra Baal, o deus falso, o deus pagão que estava sendo adorado no meio do povo naquela época. O rei da época era o rei Acabe. Se você vê no finalzinho do capítulo 16, vai falar que foi o pior rei que Israel já teve até então. E que se não bastasse ele fazer tudo o que fez de ruim, ainda se casou com Jezabel, que era uma adoradora de Baal. Baal era o deus conhecido como o deus do tempo, o deus do clima. Era o deus que fazia chover. E naquela época, chuva era essencial, porque o povo vivia diretamente daquilo. Não é que nem a gente, que se der uma seca, alguns de nós demora um pouco para chegar na nossa mesa o impacto da seca. Não é que nem o agricultor que está ali e experimenta imediatamente a consequência. Naquela época todo mundo era assim. Então eles estavam adorando esse Deus e Elias chega então diante do rei e diz assim, não vai mais chover. Elias não está simplesmente se opondo ao rei. Elias está aqui travando uma batalha espiritual. É o Deus verdadeiro contra o Deus falso. Elias está dizendo, não vai mais chover até que eu diga que vai. Assim diz o Senhor. Ele está querendo dizer, esse Deus que vocês estão adorando é um Deus de mentira, é um Deus falso. Elias toca na ferida do reinado de Acabe. Elias não fica preocupado com a sua reputação. Afinal, ele entendia que não era nada. Elias não fica preocupado com possíveis retaliações, porque a sua vida estava confiada ao Senhor. Depois que Elias então confronta o rei, ele vai e, por ordem do Senhor, ele se esconde perto de um riacho, aonde ele se hidrata, então, bebe daquele riacho e, pasmem, corvos o alimentam. Corvos trazem comida todo dia para Elias. Talvez a nossa postura diante disso é impossível. E de fato, é impossível. Mas até inclusive nós cantamos sobre isso hoje. Nada é impossível para ti. Se cremos, precisamos crer nesse Deus que é todo-poderoso. Nesse Deus que faz milagres. E a definição de milagre é justamente essa. Algo que naturalmente não pode acontecer. Elias peita o rei. Elias trava uma batalha espiritual contra o grande Deus. Falso, sim, mas o grande Deus adorado pelas pessoas naqueles dias. Inclusive por boa parte do povo de Israel que havia se desviado, que havia ido atrás do rei e da sua esposa. Elias é alimentado por corvos e após então esse riacho secar, porque lembrem, não havia chuva. Elias também sofre por conta daquilo que Deus está fazendo na nação. Ele vai, ou mais uma vez obedecendo ao Senhor, ele deve sair dali e ir para a região de... Deixa eu só ver aqui para eu não falar errado. Sarepta. E ele vai então e encontra uma viúva. Deus diz, vai lá para aquela região e eu já designei uma viúva para cuidar de ti. Para te alimentar. Elias chega lá, encontra uma viúva recolhendo alguns gravetos. O texto nos mostra que essa viúva estava estava recolhendo esses gravetos para preparar a última refeição, para que ela comesse a última refeição, ela e seu filho depois morressem. Elias diz assim, vai e faça isso, a última refeição.
Mas assim diz o Senhor, faça para mim primeiro. Eu não sei você nessa situação, mas eu acredito que aquela mulher com fé pensou, última refeição por última refeição, se eu entregar para o profeta, ainda tenho a esperança de que Deus possa fazer alguma coisa. E de fato aconteceu. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouquinho de azeite na botija. Eu quero ilustrar na sua mente agora e pensar junto com você. Traga à sua mente o seu saco de arroz em casa. Ou o seu pote de arroz. Seja um Tupperware, seja um Plasvale, seja lá onde você guarda. Mas quando tu abre o pote, tu vê lá assim, ó, eu acho que aqui tem 3 xícaras. 2 xícaras, dá para mais uma, dá aqui para mais uma panela. E aí no outro dia, você chega lá e vai fazer o arroz de novo e diz assim, ó, eu achei que não tinha mais, mas eu acho que dá para mais uma. Aí você faz, chega no outro dia, você vai no pote de novo e tá lá. Mas eu acho que dá ainda para mais um dia, mas tá rendendo? Foi isso que aconteceu. Aquele punhado de farinha não se terminava. O azeite na botija não acabava. Deus operou algo. Perceba, Deus não nos isenta do sofrimento, mas Ele cuida da gente no meio do sofrimento. Ele está presente. Talvez muitos de nós olharíamos para essa situação e ao invés de obedecer ao Senhor, no lugar de Elias, dizemos assim, tá aqui, falou que não ia chover, agora eu estou aqui sofrendo. O que eu vou ir atrás de uma viúva? O Senhor tinha que me alimentar, o Senhor tinha que cuidar de mim, me abandonou. Elias peita o rei, Elias trava uma batalha espiritual, Elias é alimentado por corvos, Elias é alimentado milagrosamente então por essa viúva. E depois ele ainda é instrumento de um milagre na vida dessa viúva. O filho da viúva morreu. E Deus usa a vida de Elias para ressuscitar o filho dela. Olha as grandes coisas que Elias viveu. E ainda por fim, o seu feito mais lembrado é no capítulo 18, então, que é Elias no Monte Carmelo. Ali é o grande combate, é o ápice do ministério de Elias. Onde Deus manda Elias se apresentar ao rei mais uma vez. E Elias com a mesma postura, firme, convicto. Tanto é que quando ele se apresenta ao rei, o rei diz assim, é tu o perturbador de Israel? Elias não baixa a bola, ele entende que ele está do lado do vencedor, ele entende que ainda que ele tenha um só do seu lado, e esse um for o Senhor, ele está em maioria. Tanto é que ele responde ao rei na mesma moeda, quem está perturbando Israel é tu. Nós vemos um desafio aqui sendo travado. Vamos ver quem é o Deus verdadeiro. Porque o nosso Deus é um Deus verdadeiro e Ele se mostra, Ele se prova. O embate então está travado, está definido. O cenário é, de um lado, um homem, profeta do Senhor. Do outro lado, 450 profetas de Baal e mais 400 profetas de Aserá. Ou seja, 850 profetas pagãos. O desafio é muito simples. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Prepara-se então 2 altares, 2 cordeiros são colocados ali, 2 novilhos são colocados ali. Elias diz assim, já que vocês são mais, comecem vocês primeiro. Elias ainda dá a chance. Se esse Deus responder com fogo, eu perdi, não tem argumento. Mas Elias tinha a convicção de quem era o Deus verdadeiro. Comecem vocês. Eles ficam horas e horas e horas. E o costume daqueles profetas pagãos era se machucarem, eles se coteavam, se arranhavam, se cortavam e clamavam ao Deus deles por um sinal. Elias ainda debocha daqueles profetas. Gritem mais alto. Talvez ele não está ouvindo. Gritem mais alto, talvez ele esteja ocupado, afinal ele é Deus. Percebe o sarcasmo de Elias? Elias está convicto de quem é o Deus verdadeiro. Aproximando-se a hora do sacrifício, por volta das 3 da tarde. E Elias então chama a atenção, diz, povo, ele restaura o altar que havia sido destruído. Pega 12 pedras, cada pedra representando uma tribo de Israel. Elias estava dizendo aqui, aqui está o povo de Deus.
Elias pega e encharca aquela oferta, aquele sacrifício. Ele faz um buraco em volta daquele altar. E ele encharca tanto aquele altar com água que aquela valeta em volta também se enche. Se Deus vai responder com fogo, eu vou botar água aqui para mostrar que o fogo que vai vir é de verdade. Nós vemos Elias então fazendo a oração, uma das orações mais poderosas que nós encontramos na Escritura. E aqui é uma lição importante sobre oração. Orações curtas só serão poderosas se brotarem de um coração que ora muito em secreto. A oração pública, curta, objetiva, só será poderosa se vier de um coração que cultiva uma vida de oração em secreto. Elias tinha isso. Elias então olha para Deus e faz a seguinte oração: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, manifesta-te hoje que tu és Deus em Israel. Mostra, Senhor, que tu estás chamando o teu povo de volta para ti. O texto nos mostra que naquele momento desceu fogo do céu, consumiu totalmente o holocausto. A água evaporou. Naquele momento o povo se prostrou. O povo de Israel, que havia abandonado ao Senhor, se prostrou e começou a clamar, a declarar em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Sabe o que eles estavam dizendo? Dane-se Baal, dane-se esses ídolos, nós não queremos mais isso, só o Senhor é Deus. O Senhor está aqui mostrando que não nos abandonou, o Senhor aqui está mostrando que Ele é vivo, que Ele é poderoso, que o Senhor está entre nós. Elias está num cenário de avivamento. Elias viu uma nação se voltar para Deus. Grandes coisas viveu esse homem. Grandes coisas viveu esse homem. De acordo com a lei de Israel, dada por Deus, todo profeta falso deveria ser morto. E é o que acontece. Entramos então no capítulo 19, no texto em questão. Nós vemos a seguinte notícia: Jezabel, que era a chefe desses profetas pagãos, ouve o que Elias fez e diz: eu vou matar Elias. Manda o recado para Elias e diz assim: que os deuses me castiguem. Elias já sabia que esses deuses não eram verdadeiros. Que os deuses me castiguem se até amanhã, agora eu não lembro aqui qual é o prazo que ela dá. Deixa eu conferir só para não dar aqui. Se até amanhã, nessa hora, eu não fizer o que você fez aos profetas de Baal. O que Elias faz? Foge. Um grande homem de Deus, que viveu todas essas coisas, enfrentou o rei, enfrentou 850 profetas pagãos, ressuscitou uma criança, agora está fugindo de uma mulher. Ah, pastor, está se desfazendo de uma mulher? Não, podia ser um homem, é um. Ele enfrentou 850, ele enfrentou o rei, e agora ele foge. Nós vemos um forte medroso. Nós vemos um homem forte, medroso. Acompanhe comigo, do versículo 1 ao 4, do capítulo 19. Nós vemos que, eu não vou fazer a leitura do texto de novo, apenas para a gente se localizar. Aquele que viveu grandes coisas com Deus agora está fugindo. Aquele que enfrentou 850 profetas pagãos agora está fugindo de uma mulher. O medo de Elias faz com que haja de forma ilógica, de forma tola. Foge para salvar a vida e depois pede para morrer. Eu fico imaginando Deus ouvindo a oração de Elias. Elias fugiu para salvar a vida. Quando ele chega no lugar que está seguro, ele diz assim: ó Deus, me mata.
Deus vai olhar para ele e dizer assim, então, ficasse lá, Jezabel ia te matar. Por que eu vou ter que te matar? O medo, a nossa reação diante das circunstâncias, o nosso apavoro diante do sofrimento, muitas vezes vai nos fazer agir dessa forma. Ora, nós estamos pedindo, Senhor, me livra. Ora, nós estamos pedindo, Senhor, não quero mais, me mata. Talvez a nossa postura é a mesma de Elias. Senhor, já não vale mais a pena viver. Eu já vivi muita coisa. Eu já vivi mais do que os meus antepassados. Esse é o argumento de Elias. Por um momento, esse homem cheio de fé se desespera quando ele olha para as circunstâncias. Quando nós tiramos os olhos de Deus, corremos o risco de nos vitimizar, assim como Elias. Senhor, sou só eu. Estou só eu sozinho. Só que Elias sabia, porque um pouco atrás, Elias tinha tido um encontro com um profeta que estava trabalhando para o rei, o profeta Obadias, e esse profeta disse que havia escondido profetas de Jezabel. Elias sabia que não estava sozinho. Mas o que acontece quando nós estamos com medo? O que acontece quando nós estamos nas nossas crises de fé? Ainda que nós tenhamos irmãos que estão nos apoiando, ainda que a gente saiba que há pessoas que estão orando pela gente, ainda que a gente saiba que há uma igreja na qual a gente pode se escorar, e essa é uma igreja para isso. Ainda não é o ideal, mas a gente vai chegar lá. Amém? Só um irmão disse amém. Eu queria ouvir mais amém a respeito disso. Nas nossas crises, a gente olha e diz assim, estou sozinho. Ah, Senhor, estou sozinho, estou só eu. Não está. Não está. Você está olhando para as circunstâncias, está olhando para o medo. E não é raro. E eu não estou supondo, eu quero afirmar isso. Muitos de nós já pedimos para morrer. Muitos de nós já consideramos a ideia de que é melhor morrer do que viver. Diante de um sofrimento que talvez nos esmaga, que nos arrebenta, talvez muitos de nós já olhamos para a nossa situação e pensamos, eu não quero mais. Nós vemos Elias, um grande homem. Alguém aqui tem dúvida de que Elias era crente? Um crente bom? Alguém que cria no Senhor? Ninguém tem dúvida disso. Mas esse homem está enfrentando uma crise de fé. Esse homem está pedindo para o Senhor, eu não aguento mais. E talvez essa pode ser a situação que você já se encontrou ou se encontra hoje. Você olha para a circunstância e diz, eu não quero mais. Eu não aguento isso. Nós vemos um homem forte, medroso, que está enfrentando uma crise. Mas do versículo 5 ao 8 nós vemos um medroso fortalecido. Se você está com medo, a primeira coisa é, não fique sozinho. Até uma criança entende esse princípio. O que a criança faz quando está com medo? Procura o pai e a mãe. Até uma criança entende isso. Mas nós muitas vezes nos agarramos tanto àquela falsa postura de fé, de eu sou intocável, incaível, nada me toca, nada me quebra, eu sou um vencedor, que a gente não divide as nossas dores, porque o que vão pensar de mim se eu confessar que estou numa crise de fé? O que vão pensar de mim se eu abrir meu coração e dizer, pequei, estou sendo escravizado por esse pecado? O que vão pensar de mim se eu, depois de anos de igreja, confessar que já não leio mais a Bíblia, já não oro, já não sei mais o que é jejuar, eu não sei o que é buscar o Senhor de verdade? Eu faço todo dia o meu devocional, mas é para cumprir agenda. É só para poder dizer que fiz quando me perguntarem. É só para aliviar a minha consciência. Eu já não sinto mais Deus, eu já não experimento mais Deus. Não fique sozinho. Não fique sozinho porque as circunstâncias elas se agigantam. E elas vão tragar você. E vão destruir você.
Elias não toma postura diante do medo, diante da situação que o afligia. Há um toque de ânimo da parte de Deus enquanto Elias dormia. Perceba, ele está sofrendo, ele foge para salvar a vida e ele dorme. Ele não ora, ele não busca a Deus. Ele se conforma com aquela situação. Não, está assim. O casamento está ruim. Fazer o quê? É normal, não é? Não é normal. O casamento aqui na terra é uma ilustração do casamento de Cristo com a sua igreja. Não é normal apresentarmos para esse mundo uma ilustração pífia do que Cristo fez pela sua igreja e faz pela sua igreja. Não é normal. Está tudo ruim, mas ao invés de orar eu vou dormir. Estou sem esperança, mas ao invés de ler a Bíblia e clamar ao Senhor, eu vou dormir. Vou trabalhar, vou fazer qualquer outra coisa. Afinal, não tenho o que fazer. Elias se conforma com a situação da mesma forma que eu e você muitas vezes nos conformamos. Ficamos apáticos, indiferentes. E ainda botamos a culpa em Deus. Deus, por que o Senhor não fez nada? A boa notícia é que não depende de nós. Mesmo nessa situação. Mesmo a gente conformado e entregue a essa postura. Enquanto dormimos, há um toque da parte do céu. Há um toque da parte de Deus. Há um toque de ânimo. Nós vemos que o anjo toca, acorda Elias. Elias olha para o lado e vê o quê? Um pão quentinho e um jarro d'água. Onde é que estava isso? Apareceu ali, milagrosamente. Onde é que tinha um jarro? O que muitas vezes nós precisamos é de uma boa refeição e sim, uma boa soneca. Uma boa noite dormida. Isso já vai ajudar muito. Isso já vai ajudar muito. Deus nos fez com um corpo com necessidades físicas. Coma bem, durma bem. Tem um amigo meu que volta e meia a gente compartilha, ele é pastor também, volta e meia a gente compartilha algumas experiências. E aí quando acontece lá em casa uma comida mais assim, vistosa aos olhos, né? Aquela comida que a gente diz assim, essa comida se alguém ver vai ficar com vontade de comer. Eu mando uma foto para ele e a gente se troca essas fotos e eu digo assim, trabalhe de verdade, descanse de verdade, mas coma de verdade. Sabe, nós temos essa necessidade. Só que não é só isso que resolve. Elias dorme, Elias come e o que acontece? Elias volta a dormir. Até que deu uma melhorada, vou voltar a dormir de novo. Não é só isso. Isso não é suficiente. Nós precisamos de um toque de Deus. Nós vemos que o anjo toca mais uma vez Elias, o acorda e o manda para onde? Para o Monte Sinai. Por que o Monte Sinai? O Monte Sinai é o lugar onde Deus entregou a sua lei para o seu povo. O Monte Sinai representa a aliança de Deus com o seu povo. Deus está dizendo para Elias, vai para aquele lugar onde tu vai se lembrar quem eu sou e quem tu é. Sai disso, Elias. É muitas vezes nós ouvindo um chamado aqui dentro, um chamado interior, o Espírito Santo nos constrangendo e dizendo, vai para o culto, vai para a Bíblia, vai para o lugar em oração, vai ao Senhor, vá ao Senhor, corra ao Senhor, clame ao Senhor. Não é só cuidar do corpo, não é só cuidar do sentimento, dos pensamentos. Você precisa de um toque do céu. Busque ao Senhor. Há momentos em nossa caminhada que nós precisamos ser lembrados disso. Lembrados de quem Deus é, porque nós nos esquecemos. Lamentações, capítulo 3, o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se elas se renovam a cada manhã é porque é necessário que se renovem a cada manhã. Nós precisamos ser lembrados. Provem e vejam que o Senhor é bom. Dia após dia. No versículo 9 e 10, nós vemos a esperança ignorada. Nós vemos Deus restaurando a esperança, Deus fortalecendo Elias, mas Elias ignorando aquilo que recebeu. Elias é fortalecido pelo Senhor, mas age como se não tivesse.
Muitos de nós somos assim. Nós ouvimos a palavra que nós precisamos. Nós temos pessoas ao nosso redor que nos encorajam. Mas nós simplesmente não fazemos nada a respeito. Nós não respondemos. Quantas vezes nos comportamos de forma semelhante? Elias vai para o Monte Sinai, para onde Deus mandou, e o que ele faz? Se esconde numa caverna. Elias não foi lá para encontrar o Senhor. Elias não foi para meditar. Elias foi e se escondeu mais uma vez. Tanto é que Deus se apresenta a Elias e diz: Elias, o que tu faz aqui, Elias? O que tu está fazendo aí, Elias? Aqui não é teu lugar. Elias mantém a mesma postura e resposta. Mataram todos os teus profetas. O povo se voltou contra ti. Sobrou só eu. Deus sabe do que nós precisamos. Perceba que agora Deus não oferece mais comida e mais descanso para Elias. Aquele alimento que Elias comeu foi milagroso. Afinal, Elias caminhou 40 dias, 40 noites. Ou alimento bom. Estamos falando sobre milagre, obviamente. Agora, Deus não entrega mais comida para Elias. Deus não manda Elias dormir. Deus não dá esse descanso para Elias. O que Deus faz? Sai. Sai. Sai da caverna, Elias. Chega disso. Sai da caverna, Elias. Sai da caverna que eu vou passar. Sai da caverna que agora eu vou te oferecer aquilo que tu realmente está precisando. Acabou as desculpas, Elias. Sai da caverna que eu vou passar. Elias já tinha visto a Deus. Você concorda comigo? Elias já tinha experimentado a Deus. Você concorda comigo? De formas estrondosas. Milagres que ninguém poderia dizer que aconteceu um acidente e aquilo ocorreu. Em primeiro lugar vem um vento. Não é aquele vento forte que chacoalha a nossa janela, mas é um vento que despedaça montes. O texto nos diz que Deus enviou o vento, mas Deus não estava no vento. Nós vemos que depois disso vem o quê? Um terremoto. O Senhor enviou o terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois disso, o Senhor enviou o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Elias já tinha visto tudo isso. Elias estava acostumado a ver e a perceber Deus nessas experiências. No versículo 11 a 13, nós percebemos então que Deus está além das nossas antigas experiências. Deus não está preso na caixa que a gente criou para Ele. Elias ouve um sussurro, uma brisa suave. Ele vê Deus se apresentando a ele de uma forma que ele ainda não havia experimentado. Nós sofremos com o costume de tentar achar Deus apenas do nosso jeito. Você tem até uma música de estimação. E quando você quer ouvir Deus, quando você quer sentir Deus, você bota aquela música. Você provavelmente tem um horário, um lugar. Você tem um apego emocional com a sua Bíblia. Isso não é errado em si, eu também tenho. Mas muitas vezes nós limitamos a Deus. Não, Deus só vai falar comigo assim, desse jeito. Deus só vai falar comigo na igreja, desse jeito. Quando na verdade Deus está querendo se mostrar a nós de uma forma diferente. Ele está querendo se revelar a nós como um Deus que ainda há muito para se conhecer. Um Deus que não está limitado pelas nossas experiências. Depois que Deus se mostra a Elias, perceba que quando o vento passa, o terremoto, o fogo, em nenhum momento Elias tapa o rosto. Ele sabia, foi o Senhor quem enviou, mas o Senhor não estava naquilo ali. Agora, quando ele ouve a brisa suave, ele entende que Deus está ali e ele cobre o rosto. Porque era muito claro que ninguém podia ver Deus. A consciência de Elias, Deus está aqui. Depois que ele vê Deus, depois que ele percebe Deus, Deus pergunta mais uma vez: Elias, o que tu faz aqui?
Aqui já parece que Elias, ainda que mantenha o mesmo discurso, a impressão que eu tenho é que a postura dele já mudou. Senhor, mataram todos os teus profetas, se voltaram contra ti e eu estou sozinho. Mas eu já imagino um Elias em pé. Eu já imagino um Elias fora da caverna. Eu já imagino um Elias entendendo que Deus ainda tem mais para a vida dele. Porque o medo que Elias sente de viver é porque ele entende que a morte chegou à minha porta, acabou. Antes morrer nas mãos do Senhor do que nas mãos de uma profeta pagã. Leonard de Ravenhill se refere a Jezabel como a filha do diabo. De tão ruim que era essa mulher. Acabe, o rei, era só uma marionete nas mãos de Jezabel. Quem reinava de verdade era Jezabel. Então é por isso que muitas vezes, no meio gospel, né, quando vão se referir a uma mulher ruim, diz assim, ó, aquela lá é uma Jezabel. Minha irmã, se falar isso de ti, é que tu tá feia na foto. Não que necessariamente seja verdade. Mas não é um elogio. Ah, Jezabel está na Bíblia, glória a Deus. Não. O próprio Jesus condena, quando ele escreve uma das cartas do Apocalipse, ele vai dizer que aqueles que são filhos de Jezabel, pessoas que adoravam a ídolos, que eram idólatras. Elias sente medo de viver porque na sua mente, na sua concepção, acabou. Não tem mais nada para viver. E talvez você chegue aqui assim hoje. Eu já vivi muita coisa. Assim, até vou continuar indo na igreja, ou até vou tentar uma última vez, para ver se tem ainda alguma coisa para mim. Meu irmão, eu quero ser bem direto com você essa manhã. Naquilo que eu quero aplicar. Talvez agora a questão é, pastor, se era só isso, então podia ter falado só isso. Mas daí ia ser só eu falando. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos ensina. Talvez você já viu o vento que arrebenta montes. Você já viu o terremoto. Você já viu o fogo. Mas você ainda não entendeu. Você ainda não experimentou um Deus numa brisa suave. Ainda há mais de Deus para a sua vida. Talvez você hoje está com medo de continuar vivo. Porque o sofrimento é grande demais. As consequências do pecado são grandes demais. Mas ainda há esperança. Nós temos um Deus que restaura a nossa esperança. Elias tinha consciência de que empregar a vida na causa do Senhor envolveria ameaças e riscos à vida. Da mesma forma que nós devemos ter isso. Jesus, ensinando aos seus discípulos, vai dizer: se me odiaram, odiarão a vocês também. Se me perseguiram, perseguirão a vocês também. Considerem-se dignos de glória, considerem-se privilegiados quando os perseguirem, falarem mal de vocês, baterem em vocês e até mesmo o matarem. Quanto mais nós nos colocamos à frente na batalha pela causa do Senhor, mais Satanás e seus demônios se levantarão para nos destruir. A questão é, aonde estão os nossos olhos? Aonde nós estamos olhando? Para a cruz? Para um Cristo que ressuscitou? E ressuscitou como um Deus forte, poderoso, soberano? Que venceu a morte? Onde está, ó morte, a tua vitória? Nós podemos peitar a morte desse sentido. Lutero, falando sobre o diabo e sobre a morte, ele vai dizer que a morte é como um leão que pode nos mostrar os dentes, mas não pode nos ferir. Porque Cristo venceu. Cristo venceu. Elias foi um homem fiel e para ele não havia outra forma de viver a não ser no Senhor. Talvez muitos de nós criamos a expectativa de que seríamos grandes homens de Deus, que nunca falharíamos, que nunca cairíamos, que nunca teríamos uma crise de fé. E quando nos deparamos com isso na nossa vida, somos tentados a desistir. Porque acabou. Nós vemos isso em Elias. Eu vivi grandes coisas e agora eu falhei. Então acabou, para mim acabou.
Eu não quero mais. Mas nós vemos Deus chamando Elias para fora dessa caverna. Deus se revela a Elias e mostra para Elias que ainda há uma grande obra a ser feita. Ainda não acabou, meu irmão. Ainda não acabou, minha irmã. Ainda há mais de Deus para experimentar. Não importa quanta geada você já tenha na cabeça. Quão grisalhos estejam os seus cabelos. Pouco importa quanto tempo você está nessa igreja. Há mais do Senhor para ser experimentado. Há grandes coisas do Senhor para vivermos. O Senhor, essa manhã, nos chama para fora. Nos chama para fora da nossa caverna que a gente se enfiou. Ainda há 2 reis para serem ungidos, Elias. Ainda há um discípulo para ser ensinado, Elias. A obra não acabou. Vai com medo mesmo. Porque aquele que está do nosso lado é maioria. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Diante disso, nós precisamos entender. A vida é cheia de ameaças e perigos. E isso vai com certeza nos deixar amedrontados. Isso não é novidade. Por vezes, os problemas são tão grandes, se agigantam de tal forma para cima de nós, que até esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez. Muitos de nós já passaram ou passam por situações desesperadoras, aonde perdemos a esperança. Alguns ainda nem saíram da caverna que se enfiaram, por conta do medo de enfrentar as circunstâncias que estão lá fora. As circunstâncias que estão do lado de fora. Talvez você ainda está nesse dilema, eu estou voltando para Deus. Eu estou voltando para Jesus. Porque há pecados para serem tratados e você está com medo disso. E você está orando pedindo uma resposta. Eu não sei o que mais você quer ouvir. Deus te trouxe aqui para ouvir isso hoje. Saia dessa caverna. Há pessoas aqui que já pediram ou desejaram a morte, por achar que a única forma de resolver é assim. Inclusive você, crente. Hoje, o Senhor nos chama para vê-lo e para sair da caverna. Não é ignorar o medo, mas é se mover apesar do medo. É no medo que aprendemos a confiar. E é confiando que iremos encontrar a Deus onde não o encontrávamos antes. Em Tiago 5,17, na parte A do versículo, para mim é a declaração mais impressionante a respeito de Elias. O texto vai nos dizer: Elias era homem semelhante a nós. Dependendo da versão vai dizer, Elias era sujeito às mesmas paixões. Elias não tinha nada mais do que eu e você. Elias não era um super-herói. Elias não era um super-homem. Elias não era um super-crente. Elias não era um super-irmão. Elias era um homem semelhante a nós. Mas ele viveu tudo isso. E nós podemos olhar para os 2 extremos da vida de Elias. Nós podemos viver as grandes coisas que Elias viveu. Mas também há momentos que nós iremos passar pelo grande vale que Elias também passou. Deus não esconde de nós a crise de fé de Elias. Mas Ele mostra não para que a gente se enfie na caverna, mas para que a gente saiba que não importa a escuridão aonde a gente tenha se metido. Deus nos chama para fora. Ainda há formas de conhecê-lo mais. Elias não tinha nada demais. Ele cria em Deus. Você crê? Você crê em Deus? Pois esse Deus que se revela a você te chama para fora da caverna. Te chama para viver sem medo. Ou melhor, apesar do medo. Porque a verdade é que nós enfrentaremos medos novos. O mundo é assustador. As circunstâncias nos esmagam. Mas há um Jesus que se apresenta a nós
Em João capítulo 10, versículo 10, a parte B. Eu sou a vida. Eu sou a vida. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês vivam e vivam plenamente. Saia desse ambiente de morte. Não se entrega. E se você já se rendeu, ainda há esperança. Porque nós temos um Deus que nos chama para fora. E é isso que Ele nos faz nessa manhã. Eu quero orar com você nesse momento. Nós ainda iremos cantar mais uma música. Enquanto os irmãos se preparam, eu quero que você medite a respeito daquilo que nós falamos. Talvez você ficou acordado até tarde ontem, deu umas cochiladas no meio do sermão. A boa notícia é que vai estar às 19h30 lá no YouTube. Você pode reassistir. A nossa postura diante dessa caverna que muitas vezes nós encontramos vai mostrar se realmente nós queremos Deus ou não. Irmãos, nós precisamos parar de ignorar os nossos problemas. Parar de achar que está bom do jeito que está, quando há coisas claras que precisam ser resolvidas. Irmãos, nessa hora é você e Deus. Então, em nome de Jesus, pede para o Senhor, para o Espírito Santo, aquele que sonda corações, sondar o teu coração e te mostrar se você não está enfiado numa caverna em alguma área da sua vida, se você não tem vivido com medo e se esse medo não tem te aprisionado, se você acha que já deu, não tem mais nada de Deus para você. E eu quero convidar você a orar junto comigo. Eu quero convidar você a responder a esse sermão de duas formas. Eu quero convidar você a responder esse sermão cantando. E eu quero convidar você a responder esse sermão se você entende que o Espírito Santo ministrou algo ao teu coração. Eu quero convidar você a responder esse sermão, se colocando em pé nesse momento, para juntos orarmos. Senhor, nós estamos aqui diante de Ti. Porque nós queremos ao Senhor. Nós queremos ver o Senhor passar mais uma vez. Ó Deus, há muitos de nós que estamos sem forças em algumas áreas da nossa vida. Os sofrimentos se agigantam, nos consomem, nos tragam. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos mostra que há esperança. De que há um Deus que nos chama para fora de tudo isso. Um Deus que restaura. Um Deus que nos mostra que ainda há mais. Que não há o porquê ficar conformado com uma vida espiritual medíocre. Não há porquê ficar conformado com um casamento infeliz ou apenas conveniente. Ah, Deus, nós queremos viver a vida que o Senhor ofereceu para nós. Nós queremos oferecer a vida que o Senhor dá àqueles que creem em Ti. Então, ó Deus, nesse momento, nós queremos, ó Deus, aqui com o nosso coração,
clamar a Ti, ó Deus, para que o Senhor derrame sobre nós graça, misericórdia e luz. Luz em meio às trevas que muitas vezes vivemos, luz no meio desse buraco que a gente se enfiou. E nos chama, Senhor, nos chama para fora. A cada um dos meus irmãos, ó Deus, que aqui está se posicionando, ainda que exteriormente, mas, ó Deus, Tu sonda os corações. E eu clamo, ó Deus, que aqueles corações que estão sedentos por Ti, que ainda que talvez com um restinho de força, uma gota de fé, estão se colocando diante de Ti, clamando, ó Deus, eu preciso de Ti. Ouve essas orações, ó Deus, e nos chama a enfrentar os nossos medos, nos chama a entender, a compreender que, ainda que momentaneamente, a morte pareça ser a solução, ela não é. Porque a morte não vai permitir com que a gente seja consolado por Ti e seja instrumento Teu para consolar a outros. Nós queremos viver, Senhor, e queremos viver para a honra e glória do Teu nome. Então restaura a nossa fé, restaura a nossa vida, restaura, Senhor, o altar de adoração em nosso coração, restaura o nosso desejo por Ti, restaura a nossa busca, restaura, renova, Senhor, redefine as nossas prioridades, que mude o que precisa ser mudado em nossas vidas, para que o Senhor volte a ocupar o lugar que Te é devido, o centro. Que o Senhor volte a ser o foco do nosso olhar. Que diante de Ti possamos nos prostrar em completa rendição. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. Amém. As minhas lágrimas serão para
carregar a minha fé e consolar meus corações, pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e amor. Que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará em ti, Senhor, misericórdia, graça e amor. Obrigado, Pai. Obrigado, nosso Deus amado, por esse cuidado, por esse amor, Senhor. Obrigado, Jesus, que nos resgata, que nos tira da caverna, Senhor. Obrigado, Pai. Em teu nome que nós estamos aqui. Amém. Amém, Jesus. Antes de encerrarmos o nosso culto, quero apenas enfatizar mais uma vez aquilo que tenho dito ao longo das semanas. Se você quiser conversar, estou à disposição, tá bom? Aos membros da nossa igreja há um recado, uma convocação a respeito da Assembleia. A Assembleia Administrativa está marcada no dia 16 de outubro, às 18 horas, aqui nesse local. Honre a sua membresia. Reserve essa data. Há um tempo bem bacana para você se preparar e tornar isso prioridade. Vamos falar sobre assuntos extremamente importantes para o andamento da nossa igreja. Ok? Deus abençoe a todos. Uma ótima semana e até semana que vem.